Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vem de Química, bebê! Eu sou o professor Matheus Narras e nessa aula vamos dar continuidade às funções orgânicas oxigenadas. Já estudamos função álcool, enol, fenol, cetona, aldeído, ácido carboxílico e essa aula é para a gente aprender mais 3 funções oxigenadas que são éter, éster e anidrido. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita, se inscreva agora. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos. E antes da aula, roda a vinheta. Para a gente começar a falar do grupo dos éteres, a função orgânica oxigenada éter, dá uma olhadinha na cadeia que a gente tem aí. O que essa cadeia apresenta para caracterizá-la como um éter? Um éter é caracterizado pela presença de um átomo de oxigênio. Vejam, a gente tem um átomo de oxigênio lá no meio da cadeia. Esse átomo de oxigênio está ligado a um carbono para cá e um carbono para cá. Ou seja, está ligado a carbonos, mas carbonos normais, carbonos que não fazem ligação dupla com outro oxigênio ou qualquer coisa do tipo. A caracterização da função éter é essa, é a presença de um oxigênio no meio da cadeia carbônica, ou seja, ligado a carbonos. O interessante aqui, pessoal, é que a gente tem, ao ter a função éter, uma cadeia heterogênea, não é? Justamente por quê? Porque o átomo de oxigênio ele interrompe o fio condutor de carbonos. Então, lembraram que é uma cadeia heterogênea? Tenho aqui, então, um carbono aqui, um carbono aqui, um carbono aqui, um carbono aqui, um carbono aqui. Só que esses carbonos, esses 5 carbonos, não estão ligados sequencialmente. Eu tenho um oxigênio quebrando essa cadeia em duas. Toda vez que você tem função éter, tenham certeza que você tem o oxigênio como um heteroátomo. E agora, a primeira vez que a gente vai analisar uma cadeia heterogênea, a gente vai dar nome para esse tipo de cadeia. Quando você tem um heteroátomo, um átomo, então, que divide a cadeia em duas, por exemplo, a gente separa o nome das duas cadeias que estão divididas por esse heteroátomo. Como assim? Do lado esquerdo ficaram 2 carbonos, certo? Antes desse heteroátomo. Do lado direito ficaram 3 carbonos. A gente vai dar nome primeiro para uma parte, depois para outra. Na função éter, como que a gente começa a dar nome? A gente começa pela parte mais simples, ou seja, aquela que tem menos carbonos. Então vejam como a gente faz a nomenclatura, muita atenção. Então primeiro a gente vai pegar o seguinte, atenção, a gente vai dar nome só para o prefixo, a gente vai colocar apenas o prefixo da cadeia mais simples, aquela que tem menos carbonos. Quando eu falo o prefixo, o que eu estou querendo dizer? Somente met, et, prop, but, somente a quantidade de átomos de carbono que ela tem. Por exemplo, a parte mais simples é a parte da esquerda, não é? Então a gente vai começar com essa parte aqui que eu estou colocando um asterisco. Quantos carbonos eu tenho aí? 2. Qual é o prefixo de 2 carbonos? Et. Então eu venho aqui e escrevo et. Acabou? Não coloca mais nada para essa parte. Aí você vai emendar nesse et oxi. E vai ficar, então, etoxi. Beleza? Etoxi. Então, eu vou emendar no prefixo oxi. E aí eu vou colocar depois o nome inteiro. Quando eu falo nome é com prefixo, infixo e sufixo. O nome da cadeia maior. Terminando em O, como se fosse um hidrocarboneto. Então vamos lá, a cadeia maior é a que está na direita. Tem quantos carbonos? 3. 3 eu uso prop. Só tem ligações simples, an, termina em O, etoxipropano é o nome dessa cadeia. O que identifica que é um éter não é a terminação do nome, é a presença desse oxi aqui no meio, separando o et do prop. Entendem? Vou dar mais um exemplo para ver se ficou claro para vocês. Olha, imaginem que vocês tenham agora isso aqui.
essa estrutura. Concordam comigo que vocês têm um éter aqui? Por que que é um éter? Porque eu tenho um oxigênio quebrando a cadeia carbônica em duas. Por um lado tem um carbono normal, né, que é um CH3. Vamos colocar os hidrogênios agora? E para cá eu tenho um CH2, 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 CH3. Bom, de um lado eu fiquei com uma cadeia bem grande antes do oxigênio, que tem 4 carbonos. Do outro lado eu fiquei com uma parte pequenininha, que é a menor cadeia. Eu vou começar com a menor cadeia, com essa aqui, com a parte mais simples. Não tem problema que ela está do lado direito, ela podia estar do lado esquerdo. É como se você virasse a molécula não fica paradinha, não é? Então vamos lá, só o prefixo da menor parte. A menor parte tem um carbono só, o prefixo é met, então vamos colocar aqui met. Oxi do éter, metoxi, e do outro lado eu tenho 4 carbonos, met, et, prop, but, só com ligações simples an, terminando em o. O nome dessa estrutura é metoxibutano. Tá aí a função éter, galera. Quando tem um oxigênio no meio de 2 carbonos simples, carbonos normais. Vocês vão ver o que eu estou falando normal quando a gente for ver a próxima função, que é a éster. Vocês perceberam que nas cadeias dos éteres eu nem numerei a cadeia, nem contei os carbonos? Por quê? Raramente, na verdade, praticamente não vai aparecer para vocês darem nome de cadeias que tenham a função éter, mas que tenham ramificações, que tenham insaturações. Isso não é muito comum. Normalmente, quando você tem que dar nome para um éter, é para éteres mais simples, que tem cadeias retas, saturadas, só para você identificar mesmo ali a função que você está trabalhando. Na sequência, então, vou mostrar para vocês mais 2 grupos, os ésteres e os anidrídos. Vamos lá. Vamos agora, então, para a função éster. Tá batendo o olho aí? Já deve estar falando, ué, mas isso aí não é um éter? Eu tenho um heteroátomo, não é? Tem um oxigênio quebrando a cadeia em duas, ó. Para cá tem um carbono, para cá também tem um. Qual é a diferença? Em um dos lados, esse carbono está ligado a um C-O. Não é um carbono normal, que é o que eu tinha dito anteriormente, né? Até parece que tem carbono anormal também. Mas o que eu tenho aqui é exatamente isso aqui, galera. Eu tenho um oxigênio no meio da cadeia carbônica. Só que um desses carbonos, ele faz ligação dupla com o oxigênio. Então eu digo que a função éster é quando a gente tem um C-O ligado a um O no meio da cadeia carbônica. Para cá vai ter mais carbono também. Entendem? Então, vejam, éster é a presença de um C-O ligado a um O no meio dos carbonos. Como a gente faz para dar nome para essa cadeia? Da mesma forma que na anterior eu tive a quebra da cadeia em duas, aqui também tive. Veja, eu tenho 4 carbonos para cá e para o lado de lá eu tenho 2. Então eu vou dar nomes separados para uma parte e para outra. Quando a gente estava trabalhando com éter, a gente começava dando nome para a parte mais simples. Aqui não. Aqui a gente começa dando nome para a parte onde está o C-O. Independente se ela é a mais simples ou se ela é a mais complexa. Tudo bem? Então vamos colocar aqui embaixo como a gente dá nome para um éster. Vamos ver. Tá complicando, não é? Porque está dividindo a cadeia em duas. Vamos lá. Para dar nome para um éster, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, a gente vai então para a parte maior. Não, desculpa. Para a parte onde está o C-O. Nesse caso é a parte maior. Então a gente vai dar nome da cadeia com o C-O. Beleza? E essa terminação que a gente vai usar aqui é a terminação oato. Já já eu vou mostrar para vocês. Então vai ficar assim, ó. Lá na cadeia, onde tem o C-O, tem 4 carbonos, não tem? Que eu pintei de amarelo. Então eu tenho 4 carbonos, o prefixo é but. Fica but, só ligações simples, an, butan. Aí você emenda oato, butanoato é o começo do nome dessa cadeia. Só que aí eu tenho a outra parte, então eu vou colocar um D, eu coloco butanoato D. Aí eu vou pegar só o prefixo da outra cadeia, da outra parte da cadeia, né? Quando eu falo só o prefixo é met, et, prop. E vou emendar a terminação ila, oato de ila. Então aqui fica butanoato de
2 carbonos na outra parte, et, e eu já emendo ila. Eu pego só o prefixo, não vai falar etanila. Você fala etila, butanoato de etila. Vou mostrar mais um exemplo para ver se ficou claro para vocês. Vamos lá. Imaginem agora que vocês tenham essa estrutura aqui. Concordam que é um éster ou não? Vamos ver. Eu tenho um oxigênio quebrando a cadeia no meio. Para um lado tem um carbono, para o outro tem um C-O. Então, realmente é um éster. É um C-O e um O no meio da cadeia carbônica. Para um lado eu fiquei com um carboninho, para o outro lado eu fiquei com 2. Eu vou começar de que lado? Do lado onde ficou o C-O, que agora é o lado direito. Quantos carbonos eu tenho do lado direito? 2, met, et. Então eu vou colocar et. Aqui eu dou o nome inteiro. Et, ligação simples entre os carbonos an, etan, e aí eu emendo o ato. Etanoato. De, aí eu pego só o prefixo da outra parte. O prefixo é met, porque tem só um carbono que eu pintei de laranjado, não é? E emendo ila no final. Etanoato de metila é o nome desse éster. Então, galera, o ato de ila, terminações para ésteres. Eu vou mostrar para vocês já na sequência o anidrido. O anidrido é muito difícil de aparecer. Normalmente quando aparece é só para você identificar a função, mas eu vou mostrar para vocês também a nomenclatura, tá? Para não ficar nenhum problema quanto a isso. Bora lá! Agora complicou de vez, não é mesmo? Porque agora parece que a gente tem um éter e um éster ao mesmo tempo, não é? Porque vejam, deixa eu colocar os carbonos para começar. Carbono aqui, carbono aqui, carbono aqui, aqui, aqui e aqui. Eu tenho um heteroátomo, não tenho? Eu não tenho um oxigênio aqui no meio dos carbonos? Só que de um lado eu tenho um carbono que não é normal, é um C-O. E do outro lado também é um C-O. Então, quando você tiver um oxigênio no meio de 2 C-Os, vem a função que a gente está falando agora, a função anidrido. Então, a função anidrido é caracterizada pela presença de um O no meio de 2 C-Os, ligados a outros carbonos da cadeia, independente de quanto for. Tá certo? Como que eu vou dar nome para isso, para essa função anidrido? Nesse caso, pessoal, as cadeias que eu tenho dos dois lados são iguais. Vejam, antes do oxigênio eu tenho 3 carbonos, depois eu tenho mais 3 carbonos, não é? Então, como as cadeias são iguais, eu posso dar o nome assim, ó, anidrido. Cada uma das cadeias tem 3 carbonos, não é? 3 carbonos eu uso o termo prop. Então eu posso chamar de anidrido propanóico. Por que anidrido propanóico? Você fala assim, ué, óico não é a terminação dos ácidos carboxílicos? É, mas lá eu chamo de ácido propanóico, lá é um ácido. Anidrido propanóico é um anidrido. Os anidridos a gente vai estudar nas reações que eles são formados a partir de reações de ácidos. Então, quando você tem um anidrido com 2 cadeias iguais, 3 carbonos para um lado e 3 para o outro, é porque esse anidrido ele foi formado pela junção de 2 ácidos propanóicos. Então, a gente chama isso aqui de anidrido propanóico. Não preciso falar anidrido propanóico, não. Agora, se o anidrido tiver cadeias diferentes, por exemplo, se for isso aqui, ó. Prestem atenção nesse. Olha esse aqui. Esse anidrido, se a gente for analisar, deixa eu só subir um pouquinho ele, para ter espaço para a gente escrever o nome aqui embaixo. Não está querendo subir? Vamos lá, agora vai. Vejam, é um anidrido porque tem um oxigênio no meio de 2 C-O. Para um lado tem só 2 carbonos, para o outro tem 3. Concordam? Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 3. Que conclusão que a gente tira? Esse anidrido foi formado pela junção de um ácido que tinha 2 carbonos com um ácido que tinha 3, que é o ácido etanóico e o propanóico. Então a gente chama isso aqui de anidrido, que veio da onde? Do ácido etanóico, e vem antes por quê? Por ordem alfabética, e pelo propanóico. Prop, Pzinho vem depois por ordem alfabética. Então eu posso chamar isso aqui de anidrido etanóico propanóico. Então, galera, vimos aqui as últimas 3 funções orgânicas oxigenadas que eu queria passar para vocês. Falamos sobre o éter, o éster e o anidrido.
Lembrando que o éter é quando a gente tem um oxigênio no meio de dois carbonos da cadeia carbônica, dois carbonos normais, vamos pensar assim. O éster é quando eu tenho um oxigênio no meio de um carbono normal e de um C dupla O, também no meio da cadeia carbônica. E o anidrido quando eu tenho um oxigênio no meio de dois C dupla Os. Lembrando que essas três funções que a gente viu nessa aula geram cadeias heterogêneas. E ao gerar cadeias heterogêneas, a gente divide a cadeia principal em duas partes. Por isso que a gente dá nome separado para uma parte e depois para outra, com os sufixos que a gente viu em cada um dos casos aí. Cuidado que é bem diferente das cadeias homogêneas que a gente tinha visto anteriormente. Ainda existem outras funções que têm oxigênio, galera. Mas a gente vai ver em outras aulas porque além do oxigênio vai aparecer outros átomos também, diferente de carbono e diferente de hidrogênio. Vamos estudar na sequência as funções nitrogenadas e depois, lá no finalzinho da playlist, outras funções que não envolvem nem oxigênio nem nitrogênio, envolvem outros elementos químicos. Então, se você curtiu essa aula, se te ajudou, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal, curta o vídeo e eu te espero na nossa próxima aula. Até lá!